O tema de hoje é hologramas, holografias, que no fim é a mesma coisa. Talvez muitos já tenham ouvido falar nesse termo, talvez tenham alguns entendimentos, alguns outros. O que eu quero explicar aqui hoje, tentar abordar, são os entendimentos que vêm aqui, através das conexões, da egrégora, dos tratamentos que a gente já realizou, das visualizações, dos entendimentos que nós já tivemos sobre esse assunto. Em outras oportunidades, nós já comentamos sobre a importância do nosso sistema mental, emocional, nessa fase de transição. Volto a afirmar a importância de estarmos com isso regulado, de conseguirmos nos manter dentro de padrões estabilizados para transitar dentro da transição com o sistema mental emocional. E por que estou comentando isso? Porque essa parte de hologramas, holografias, ela vai diretamente interligada nessas regiões, nesses corpos sutis também. Pois bem, vamos lá. Então, eu quis abordar que a explicação ela é um pouco do que a gente vivencia por aqui, porque quando você vai em algum local, Google, dicionário, buscar o termo hologramas, a definição que a gente traz aqui seria distorção de realidade. Um holograma, para nós, para a nossa egrégora, é uma projeção que ela distorce o real, o que é real, a realidade, jogando projeções, vibrações energéticas em situações que não são reais, pelo menos não naquele momento. Tá? Então, isso que eu queria abordar primeiro. Para a gente ter um entendimento, existem vários tipos de holograma. A gente comenta muito que nada do que nós temos aqui é real, não passam também de hologramas, de projeções, que são nada mais, nada menos do que criações que nós fazemos para materializar as coisas nessa forma de vida aqui nesse planeta. Então, a primeira coisa que a gente poderia observar é o que nós chamamos de matrix. Porque se fala muito nesse termo matrix, matriz, a gente também traz outra denominação para isso, que seriam as linhas axiatonais, ou grade planetária, que seria uma malha energética que fica ao redor do nosso planeta. E o que seria essa matriz, essas linhas axiatonais, que é o termo como os arcturianos explicam a matrix que nós temos aqui. Linhas axiatonais vêm de axial, que significa linhas verticais, e tonais porque tem tom e cor. Então, é uma vibração. E quando a gente vai pensar nessa matrix, que nós estamos presos numa matrix, o que seria estar presos? Nós estamos implantados dentro dessa projeção de hologramas. Tá? E essa projeção ela está associada no nosso ser, nos nossos corpos, trazendo o que nós entendemos aqui como verdade de mundo, trazendo o que nós conseguimos entender dentro do que é a nossa vida, dentro do que é possível nesse planeta, dentro do que nós conseguimos fazer aqui. E quando você vai se desligando, de certa forma, desses hologramas, dessa matriz, dessa matrix, você vai conseguindo ficar mais livre, ficar num estado mais natural. Eu vou dar alguns exemplos do que seriam alguns hologramas coletivos, porque quando a gente está falando em matrix, nós estamos falando de forma coletiva. Estamos pegando essa malha que está lá em cima. E depois eu vou explicar alguns pormenores dela. Vamos lá. Imaginem épocas bem mais para trás, embora isso ainda aconteça hoje, mas imaginem muitos anos para trás, onde se tinha uma projeção de que só existiam dois meios, dois caminhos para você seguir aqui dentro do planeta, que era quando você morria, desencarnasse, nem era usado esse termo desencarne. Quando você morria, você só tinha duas opções, ou você ia para o céu, ou você ia para o inferno. Você imagina quantas encarnações, quantas pessoas não transitam dentro desse entendimento de verdade, que vai formando um grande holograma coletivo, uma matrix, uma malha energética que está alocada numa faixa de hertz. E o seu sistema vem interligado nisso. E você
pegando esse único exemplo que eu dei, tente imaginar quantos hologramas não estão inseridos nessa faixa vibratória, quantas projeções de medo, quantas coisas não estão ainda alocadas nessa matriz. E dentro disso, nós vamos nos desligando. Conforme você sobe a sua frequência, você vai subindo a sua própria faixa de hertz e você imagina que dentro dessas linhas axiatonais, dentro dessas faixas vibratórias, cada matriz, cada matrix, né, cada uma vai estar alocada também numa faixa de hertz. Então você imagina que isso que eu dei de exemplo está numa faixa de hertz. Quando você transpassa a sua vibração dessa faixa, automaticamente você se desvincula desse holograma, dessa faixa vibratória. Eu dei esse exemplo, poderia dar muitos outros. O fato é que nós temos aqui no planeta muitos hologramas dentro dessa grade. Para quem já assistiu lives anteriores que a gente fez, nós já comentamos que essa grade, ela inclusive tinha um sistema de proteção que impedia a entrada de luz aqui no nosso planeta, onde nós mencionamos dispositivos etéricos, chamados de Toplet e Stranglet. E esses dispositivos já foram removidos, todos eles, pela Aliança da Terra. Então, hoje nós estamos desmantelando essa grade. E é por isso que muitas transformações vão ocorrendo no planeta também, porque essa grade coletiva, ela está mudando, ou seja, esses hologramas que sustentavam essa grade estão se modificando. Vocês talvez recordam em algumas lives que a gente falou, estão encarnando muitos seres diamantes em massa para dar uma nova sustentação também a essa grade, onde a gente até associou. Estão aumentando os casos de autismo, TDAH, tudo mais, porque são outras rotações energéticas já alinhadas com essa grade mais nova. Dentro disso também, vou dar um exemplo meu aqui, que a gente tenta buscar entendimentos, tenta buscar coisas, e eu estou tendo algumas crises, e dentro do vocabulário usual, a gente poderia dizer que são crises existenciais. Talvez muitos que estão aqui assistindo esse vídeo possam estar tendo isso. Só que em conexão aqui com a egrégora, eu entendi que não são crises existenciais, e sim, então já estamos trazendo um termo novo para quem quiser usar ele, que para mim se encaixa, que são crises dimensionais. É isso que nós estamos experimentando. Nós estamos nos desvencilhando desses hologramas, dessa matriz, estamos expandindo a nossa energia e, com isso, nós estamos tendo alguns trânsitos interdimensionais entre quarta dimensão, entre quinta dimensão, e isso deixa a gente confuso, porque é uma coisa nova, é uma coisa que a gente ainda não está sabendo lidar. Quando eu faço canalizações aqui, geralmente eles me passam um tema, e eu até escrevi, porque eu tenho esse meio diferente de canalizar, eu não tenho pego mais caderno e vou lá escrever, eu faço no bloco de notas do celular. Então eu coloquei esse tema lá porque estava vindo uma canalização, e depois veio, não, você vai abordar isso na live, vai explicar esse termo, crises dimensionais, e é o que está acontecendo, pelo menos comigo. Talvez muitas pessoas possam estar sentindo a mesma coisa, que estamos tendo crises dimensionais por não termos ainda essa afinidade, ainda não sabermos bem como transitar interdimensionalmente. Tá? Então, isso foi uma coisa que foi trazida para mim agora à tarde também. Mas voltando aqui nos hologramas, eu estava falando desses hologramas coletivos, dessa grade planetária, da Matrix, que chamam aqui. Que a Matrix nada mais é do que uma Matrix imposta. Nós já falamos sobre os sistemas de controle dos seres draconianos, reptilianos, que são os antigos arcontes. Eles montaram uma Matrix aqui para a gente. Não é que nós fomos só criando, ela foi montada. E quando a gente pega e volta encarnações para trás, tenta voltar umas quantas para trás, nós vamos entender que nós éramos muito mais bárbaros do que somos hoje. Tá?
muito mais bárbaros. Então, essa Matrix, ela também ficou associada a muita violência, muita tortura, muita coisa que nós experimentamos nessas encarnações para trás. E quando nós estamos conectados nisso hoje, nós temos vagas lembranças disso. E aí que afloram vários medos, várias coisas que nós temos. Claro que nós estamos sempre evoluindo, estamos caminhando para frente, mas nós ainda estamos enraizados nessa malha, nos soltando, graças a Deus, conseguindo ficar cada vez mais alinhado com a nossa verdadeira essência. Mas o que eu queria explicar é sobre também os hologramas individuais, porque todos nós temos também hologramas individuais, e aí que entra o nosso sistema mental, emocional, os nossos corpos sutis também. Todas as experiências que nós vivemos em encarnações passadas, elas ficam armazenadas, são memórias, sejam elas memórias positivas, sejam memórias negativas. Dentro disso nós vamos formando também um sistema de crenças. Nós temos crenças que são formadas nessa encarnação, ou são simplesmente reativadas nessa encarnação, que vão moldando o que a gente tem como verdade. Tentar dar um exemplo. Se alguém for hoje passar numa vitrine, tá? Vai estar lá na vitrine uma promoção de alguma coisa que você gosta, tá? Automaticamente, em 10, 12 segundos que você conectou com aquela informação, você já decidiu se você compra ou não aquela coisa, porque o que traz a informação dessa forma rápida é o seu sistema de crenças, é o que você tem de entendimento sobre verdade. Por isso que a gente diz, cada um tem um caminhar individual, cada um tem sensações diferentes. Por quê? Às vezes uma coisa que pode ser um pouco traumática para alguém, pode não ser para mim, porque são as experiências que nós temos para trás que fazem o entendimento do que acontece agora. E aí que entram também esses hologramas. O que acontece? Eu vou tentar dar o máximo de exemplos possíveis para isso ficar bem entendível, tá? Vamos supor que numa encarnação passada, alguém cometeu alguma coisa, abandonou a família, fez isso, fez aquilo, matou pessoas, enfim, fez algumas coisas. E depois desencarnou. Quando esse ser, essa pessoa desencarnou, dentro desse sistema que a gente sempre teve aqui, o que acontecia? Essa pessoa ela ia para a quarta dimensão, mais precisamente para as zonas umbralinas, para ela refletir, espiar, pensar, enfim, ver o que, fazer aquele olhar sobre o que aconteceu naquela encarnação. Muitas vezes encontra também muitos desafetos, muitos seres que estão fazendo cobranças, ou seja, entra num período ali, logo depois de desencarnar, muito traumático, muitas vezes totalmente atordoado do que foi feito, do que se passou na encarnação. Isso para quem estuda espiritualidade, espiritismo, seja a linha que for, já entende como que é, depois do desencarne, ir para uma zona umbralina, por exemplo. Tá? O que acontece? Muitas vezes, quando estamos nessas zonas, nós somos tentados por alguns seres que estão se aproveitando dessas situações, dessas condições, de tudo que nós estamos vivendo ali. E o que acontece? Eles prometem facilidades, eles trazem facilidades, eles prometem vingança, só para dar exemplos, vinganças, caminhos mais curtos, isso, aquilo, tudo isso que a gente já sabe. E dentro disso, você acaba firmando com esses seres acordos, contratos, acaba firmando pactos, que a gente chama. E muitas vezes esses acordos, contratos, pactos, eles transcendem as encarnações, eles ficam por algumas encarnações, tá? E como que você, vamos dizer assim, vindo para uma vida atual, como a de agora, vamos entrar nessa encarnação, como que você poderia honrar esses compromissos, vamos chamar assim, que você tem com esses seres que prometeram essas facilidades, essas ilusões, todas essas coisas? Aí que entra o que a gente chama de dispositivos, implantes etéricos. A gente já falou que quando você faz um plano encarnatório,
com os seus guias, seus mentores, você vai vir com alguns dispositivos positivos, vamos chamar assim, que eles vão guiar você durante a sua trajetória. Só que esses que a gente está falando, esses contratos, esses acordos, vamos chamar de negativos, que a gente faz lá atrás, eles também precisam ter uma forma de controle de você, durante a encarnação, lembrar disso. Ou seja, ser cobrado dessas coisas que você acordou, que você fez contrato com esses seres. E aí entram esses implantes. Eu já falei em várias oportunidades que a nossa egrégora aqui não gosta muito dessa palavra chip. Tá? Não gosta muito dessa palavra chip porque é um pouco esquisito. Porém, a gente chama de implantes. Esses implantes, eles que vão relembrar as situações. Tá? E o que acontece? Tentar ser o mais prático possível. Geralmente, onde estão implantes, são implantes etéricos, tá, pessoal? Não é na pele, não é no nosso corpo físico aqui, são nos corpos sutis. Geralmente eles estão atrás da nuca, pegando desde o topo aqui da cabeça, atrás da nuca, os mais comuns. Descem pelas costas, tá? Chegando mais ou menos até aquela região do ciático, formando, vamos dizer, esse caminho ali. Nessa região superior, geralmente eles vão estar ligados com o nosso sistema cerebral. Por quê? Porque vai buscar lá no nosso sistema mental e emocional essas memórias. Porque lá embaixo vai ativar toda a parte energética, principalmente chakra umbilical, plexo solar, tá? Chakra básico, que é a troca energética que pode ocorrer. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem estar sofrendo drenagens energéticas, algumas pessoas podem entrar, por exemplo, num processo de depressão, e isso logo ficar totalmente amplificado, porque começam a se ativar essas coisas, essas memórias. Esses implantes, que todo mundo fala, a pessoa está chipada, está com isso, está com aquilo, nada mais são do que dispositivos que fazem essas conexões, para você relembrar, para você entrar, reviver emoções, situações, memórias, tudo que vai te interligar com isso. Só que quando você analisa a sua vida nesse momento, você está vivendo outras realidades. Então, esses implantes, tá? Por isso que eu entrei nesse assunto, o que eles fazem? Eles vão projetar hologramas em você. Da mesma forma que a gente estava comentando que o sistema mental, emocional, são as partes que nós devemos mais cuidar hoje para transitar aqui, uma parte que mais bagunça a gente ainda aqui nessa vida atual são os hologramas. Tanto os coletivos quanto os individuais. Tentar dar um outro exemplo. Vamos supor que você tenha medo, sei lá, de um elevador, de um avião, de alguma coisa nesse sentido. Então, quando você é colocado numa situação, poderia ser qualquer coisa, tá, pessoal? É só para pegar exemplos aqui. Você é colocado numa situação de ter que estar num avião, ter que estar num elevador, isso vai ativar todos esses sistemas. Só que isso vai fazer conexões com muitas dessas situações lá de trás e vai amplificar para você tudo isso. E você passa a viver realidades que não são reais. Você está sob o efeito de hologramas. É mais ou menos isso. Para quem leu aquele textinho que eu coloquei lá no Instagram, a gente vai entendendo isso. Nós começamos a assumir coisas que não são reais, porém elas vão se tornando reais. E isso tem muito a ver também com tudo que se fala sobre pensamento, que nós devemos orar, vigiar os nossos pensamentos, porque nós temos grande poder de criação. Então você imagina, às vezes, para dar um exemplo, uma depressão, ela pode começar com uma coisa bem pequena, que ainda não é uma depressão. Daqui a pouco isso se amplifica, e a pessoa, quando vê, ela está lá naquilo sem mais nem menos. Geralmente tem muitos desses sistemas sendo ativados, tanto hologramas coletivos quanto hologramas individuais. Tá? Só que dentro desse caminhar, nós estamos eliminando. Alguém até passou aqui um comentário se o Home Help auxilia nisso, com certeza. Com certeza. Tanto esses implantes, tanto contratos, tudo, dentro das permissões, o sistema vai estar auxiliando nisso também. Por isso que ele tem lá mental e emocional também, para isso, para que seja limpo isso. Então imagina, como que seria a sua vida livre disso tudo?
Quando a gente fala que para ter o controle, nós precisamos estar dentro desses hologramas. E quando nós saímos dessas faixas holográficas, nós vamos sendo nós mesmos. Isso não é interessante para quem sempre esteve nesse controle do mundo. Então, isso é nós irmos entrando para uma quinta dimensão. Por isso que a gente sempre dizia, nós precisamos analisar o que nós vamos deixar, o que nós precisamos deixar quando a gente faz aquela mala. O que não serve mais para uma quinta dimensão e o que a gente pode levar para lá. Com certeza, todos esses hologramas não servem, eles vão ficando. E isso é sair da Matrix. Tá? Isso é cortar a Matrix, que a gente tanto fala, que muitos canais, que muitas mensagens sempre falam, sempre são trazidas aqui. Então, o pessoal está falando que travou aqui. Para mim ela segue, mas vamos ver aqui. Deixa eu ver. Se alguém puder dizer se caiu ou não. Esses assuntos, geralmente, eles caem mesmo. Porque, como eu disse, não é interessante abordar sobre esses assuntos, tá? Aqui tem umas pessoas dizendo que não caiu. Até estava testando aqui a minha internet. Então, pessoal, hologramas é uma das coisas que nós mais vamos precisar nos desconectar. E muitas pessoas vão questionar assim, mas como eu me livro disso, eu não quero ter isso, por que isso, por que aquilo? E o que a gente poderia dizer é que todo mundo está conectado, não tem, nós estamos aqui conectados com hologramas, tá? Mas nós estamos tirando esses hologramas, nós estamos nos desvencilhando. Não se preocupem assim, será que eu tenho muito? Será que... Não, continue a sua caminhada, continue sua busca, vá usando os mecanismos que você tem. A gente tem Home Help, nós logo teremos, amanhã, aliás, teremos o curso de apometria. São muitos mecanismos que vêm auxiliar nisso, e você também subindo a sua vibração, como são faixas de Hertz, você consegue ir se desvencilhando disso tudo também, tá? Então, assim, quando a gente pensa, por que nós estamos bagunçados? Por que nós estamos dessa forma? E muitas vezes nós vamos estar diretamente conectados com hologramas, com faixas holográficas. As nossas formas de pensamento, as coisas que nós estamos vivenciando no dia a dia, os pensamentos que nós estamos colocando em atividade, eles muitas vezes vão estar ativando ou alocados em faixas holográficas. Então, dentro disso, nós vamos nos livrando, nós vamos nos desvencilhando. Eu tinha até comentado agora há pouco que quando você expande, quando você está fazendo o seu caminhar dentro dessa transição planetária, a gente trouxe um termo técnico novo, que são crises dimensionais. Por quê? Porque você se desvincula de várias dessas malhas, aí você consegue transitar, inclusive, por outras dimensões, mesmo que não seja de forma tão consciente. E é isso que a pessoa está comentando que deu uma caída, mas a princípio está indo. Geralmente, quem entrar lá no site aquele, deixa eu tentar me lembrar o nome, que é o... Agora eu acabei esquecendo o nome, mas tem um site que ele monitora. Provavelmente o YouTube deve estar com falha no tráfego, tá, dele, que é o Down Detector. Se alguém quiser verificar por lá, no Down Detector ele sempre mostra o que está oscilando na internet. Então, pessoal, vocês veem a importância que tem para a gente buscar os nossos próprios entendimentos. Por isso que a gente sempre fala aqui e também bate bastante nesse mesmo tema, que é fazer o olhar interno.
porque quando você mergulha para dentro de si, quando você consegue ir se descobrindo, se conhecendo, entendendo o que precisa melhorar em você, você já vai se desconectando de tudo isso, de todos esses hologramas, de todas essas faixas. Tem aqui o pessoal comentando, várias lives não estão funcionando. É isso, tá, pessoal? Podem entrar lá no Down Detector que vocês vão ver que provavelmente o YouTube todo está com problema de transmissão. Inclusive, comentando sobre isso, tá? Nós estamos com a energia totalmente bagunçada no planeta. E não é questão de dizer se ela está boa ou ruim. Bagunçada é um termo que eu diria da seguinte forma: tem alguma coisa vindo energeticamente maior. E a gente logo vai para aquelas mensagens que nós abordamos nos últimos dias, aqui nas lives e tudo mais, que tem entradas energéticas grandes acontecendo. E isso eu acho que todo mundo está conseguindo entender, tá? Muitas vezes a gente fala sobre crenças limitantes, e as crenças limitantes, elas não deixam de ser um holograma também. Tá? A gente poderia dizer que ela é uma faixa holográfica que está implantada em você. Quando você tem uma crença que limita, uma crença que faz você enxergar as coisas dentro de de um campo de visão. E nós até explicamos uma vez. Vão ter vezes que, sei lá, você ora, você faz todas as coisas que estão no seu alcance para resolver determinada situação que não está legal para você. Uma crença limitante, ou as crenças limitantes, elas vão fazer você enxergar que aquela situação só se resolve dentro dessas possibilidades. E muitas vezes a gente vai dizer assim, é como se aconteceu um milagre comigo, porque a solução veio, mas não estava aqui, dentro do que eu entendia por verdade. Ela estava num campo bem maior. E a gente poderia dizer, Deus trabalha dentro desse campo. Ele trabalha dentro de um campo bem maior de possibilidades, de infinitas possibilidades. Tá? Porque, dá um exemplo assim prático, às vezes as pessoas elas têm alguma crise financeira e elas não veem saída para aquilo. E às vezes pequenos movimentos que se faça resolve o problema. Isso está dentro desse leque de possibilidades que a gente não enxerga. Por quê? Porque nós estamos com o nosso sistema de crenças e hologramas ativado. E isso acaba fazendo nós tomarmos as decisões, o caminhar da nossa vida baseado nisso, baseado do que nós temos como verdade, do que o nosso sistema por completo entende como verdade. E é dentro disso. Nós fazemos também resistências, muitas vezes, em conseguir transitar para realidades mais suaves. Por isso que nós comentamos sempre aqui também, onde que nós queremos nos posicionar. Esse posicionar não é você escolher pessoas, não é escolher ideologias, nada disso. Você se posicionar é consigo mesmo. É como você vai encarar isso daqui para frente. Como que você vai transitar dentro desse posicionamento. Então, isso seria a partir dos hologramas. Alguém perguntou que isso não seria o ego. O ego ele vai jogar a gente direto para dentro dos hologramas, direto para dentro das crenças. É um pouco diferente o ego. O ego ele vai aflorar os instintos nossos. Ele vai aflorar as coisas que nós queremos ter, as sensações, ter as experienciações através das sensações. Só que o que pega mesmo são os hologramas. São eles que distorcem. Vou repetir. A definição que nós aqui da nossa egrégora trazemos sobre hologramas é isso. São distorções da realidade. São realidades que você apenas vive, ou seja, você apenas cria e amplifica para você. Quando a gente para pensar mais ou menos assim, que você tem um problema, tá? E dentro desse problema, qual é o tamanho que você deixa esse problema?
Sabe aquela frase assim, vamos fazer do limão uma limonada? É mais ou menos isso. No momento que você vai se desvencilhando dessas realidades que não são reais, que é os seus sistemas criando e colocando e amplificando e fazendo, muitas vezes o problema ele se resolve muito mais fácil. E aí entra também, para quem está interessado, a parte da cocriação. Como é que você vai cocriar coisas positivas dentro da sua vida se esse sistema de hologramas, de crenças, de tudo mais, ele está te jogando para dentro de coisas que não são reais, mas que para você são. Inclusive, deixam muito reais e trazem sensações. Tá? É dentro disso que a gente vai buscando também nos aprimorar, nos desvencilhar. Quando a gente fala de contratos, acordos, que também vão potencializar esses hologramas, eu já falei em algumas lives que estão sendo removidos muitos contratos, muitos acordos negativos e mais, não estão sendo permitidos fazer de forma nova esses contratos e acordos. Lógico que dentro aqui da transição planetária, nós estamos fazendo o caminhar e muitas almas não vão fazer essa transição para a quinta dimensão porque assim escolheram, porque esses sistemas todos não comportam toda essa nova vibração, esse desvencilhar de tudo isso que a gente está falando, todo esse conjunto de coisas. Então, é mais ou menos por aí que nós estamos fazendo o nosso caminhar. E aí que entra também essa parte do mental e emocional. As memórias que a gente traz, que elas são memórias traumáticas, elas precisam ser harmonizadas, elas precisam ser eliminadas. Elas não podem nos acompanhar para frente, porque nós vamos construindo um novo. Uma nova terra, ela traz uma energia totalmente nova. E nós, seres que habitam a nova terra, precisamos também limpar o nosso porão, fazer aquela faxina. A gente já falou também em outras lives que essa encarnação é a encarnação do faxinão. Não tem como ser diferente. Inclusive, a gente poderia até arriscar a dizer, muitas pessoas elas estão buscando ter vidas tranquilas. E essa vida tranquila, esse marasmo não faz limpeza, não coloca você para frente, não leva você para o próximo nível, para o próximo estágio. Então, quando nós estamos em movimentação, quando nós estamos fazendo coisas na nossa vida, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo essas limpezas. Nós estamos fazendo a nossa movimentação.